Olá, professor Danilo, eu me chamo Anne, eu sou aluna do primeiro semestre do curso e o meu grupo ficou responsável pelo assunto Ação Popular. Eu vou explicar um pouco sobre o conceito da ação popular. Então, atualmente prevista no nosso artigo 5º da Constituição, a ação popular ela é usada para anular e defender atos administrativos que sejam lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e também cultural. A ação popular, ela existe para defender a coisa pública, ela existe para defender direitos difusos e direitos coletivos. Basicamente, a ação popular ela é um reflexo da soberania popular no nosso país. Vou falar um pouco agora sobre o histórico da ação popular. Então, a ação popular ela remete à Roma antiga, onde não existia uma noção de Estado, mas já havia uma noção, um espírito cívico do cidadão romano. No Brasil, a primeira menção à ação popular foi em 1824, ainda na Constituição Imperial, em seu artigo 157, que previa que a possibilidade de tal ação por suborno, peita, peculato e conclusão, podendo ser ajuizada pelo próprio queixoso ou por qualquer povo. No entanto, na primeira Constituição da República, em 1891, o tema não foi tratado. Continuando, então, somente na Constituição de 1934, o tema ação popular voltou a ser tratado, no seu artigo 113, número 38, que dizia que qualquer cidadão será arte legítima para pleitar a declaração de nulidade ou anulação de atos que sejam lesivos ao patrimônio da União, Estados e municípios. Porém, na Constituição seguinte, a Constituição do governo Vargas, de 37, do ano de 1937, a ação popular ela foi revogada, retornando apenas na Constituição de 1946, em seu artigo 141, inciso 38, que o texto, basicamente o mesmo da Constituição de 34, apenas acrescenta que os atos lesivos poderiam ser também sobre entidades autárquicas e sociedades de economia mista. Houve a criação da lei, ela foi regulamentada, a ação popular ela foi regulamentada pela lei número 4.717, de 29 de junho de 1965. Nas últimas constituições, as que antecedem a de 88, que seria a Constituição de 67 e a Constituição de 69, os textos são idênticos, apenas eles mudaram um pouco, o final, colocando que são atos lesivos contra todas as entidades públicas, Já a Constituição vigente, a ação popular, está prevista no artigo 5º, parágrafo 73, onde ela aumenta a abrangência. Não seria somente atos que sejam lesivos ao patrimônio público, e sim agora ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e também cultural, e a moralidade administrativa, ou seja, a Constituição atual ela abrangeu a ação popular. Boa noite, meu nome é Jaine Silva, eu sou do grupo de Ações Populares. Eu vou falar um pouco sobre a finalidade da ação popular. Basicamente, a ação popular é uma ação que, juntamente com o direito ao voto e outras participações políticas, dá ao povo uma maneira de exercer o seu poder. E também o direito de garantir e fiscalizar que as ações do governo estão dentro da lei e protegendo os interesses públicos. Essa ação ela tem o objetivo de proteger a todos os interesses públicos e reparar danos já causados e evitar danos futuros. Olá, me chamo Caio e vou falar sobre o objeto da ação popular, o objetivo. Mas antes, só queria destacar um pouco, como já mencionado anteriormente, que a ação popular é um reflexo da soberania popular. Ela não se caracteriza como algo abstrato ou um mero jargão de que se é somente um protesto. Não.
Deve-se observar que a gente somos uma república, nós vivemos em uma república. Ouviu o que eu disse? República. República é uma palavra que significam outras duas, né? Que derivam de outras duas coisas. Que significa coisa pública, onde o poder, né? Quem emana, o poder emana do povo. Apesar de, via da regra, a nossa democracia ser exercida de forma indireta, acredito que ela pode ser vista como uma democracia semidireta, pois nós, eu, você, enquanto população, podemos exercer esse poder através de mecanismos específicos. E um deles é a ação popular. E, sem mais delongas, eu vou falar sobre o objeto da ação popular. Bom, sendo paramentado, né, pelo artigo 5º de inciso 73 da Constituição Federal, falando sobre a ação popular, ele diz que a ação popular é a proteção do patrimônio público contra atos ilegais e imorais, incluindo aqueles que sejam lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Essa ação não exige o esgotamento prévio de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção e repressão dos atos. Aqui deixa explícito o que é o objeto. O que é o objeto da ação popular, né? Vou explicar aqui de forma bem rápida. Eu sou de Apodi e venho me candidatar a ser um prefeito da cidade de Mossoró. Não conheço nenhum ponto histórico, nem nada do tipo, e ganho essa eleição. E ao ganhar, eu vejo que lá onde é a Estação das Artes Eliseu Ventania, precisa de uma rotatória. E eu vou desmanchar, eu vou demolir a Estação das Artes Eliseu Ventania para criar essa rotatória. Então, esse projeto foi aceito e que a população não concorda em derrubar aquele prédio, entendeu? Então, você vai entrar com a ação popular e para que isso possa ser revertido. Então, é isso que acontece. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu consegui entender. Oi, meu nome é Bianca, eu vou falar sobre requisitos da ação popular. Bom, nós temos 3 requisitos: subjetivo, objetivo e o eleitoral. O requisito subjetivo é que todos os cidadãos têm legitimidade para a população. O requisito objetivo refere-se ao ato ou omissão do poder público a ser impugnado. Esse ato deve ser lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade ou imoralidade. Em outras palavras, a ação popular visa anular atos prejudiciais ao interesse coletivo, como corrupção, má administração ou danos ao meio ambiente. E o requisito eleitoral é que qualquer pessoa, seja sendo eleitor, com título de eleitor válido, possa propor ação. Olá, pessoal! Olá, professor Danilo. Me chamo Ana e eu vou falar sobre a legitimação ativa. A legitimação ativa é uma legitimação constitucional para a propositura de uma ação popular. Essa legitimação, ela basicamente é quem pode propor uma ação popular e quais são os requisitos. Quem pode propor uma ação popular? Qualquer cidadão, independentemente da sua nacionalidade, idade ou capacidade civil, pode propor uma ação popular para defender difusos e coletivos, desde que sejam preenchidos alguns requisitos legais, esses requisitos eles vão variar de acordo com a legislação de cada país, mas geralmente inclui ser cidadão no gozo dos direitos políticos, comprovar interesses na defesa do patrimônio público ou social, não ter interesses pessoais no conflito em questão, não ter litigância de má-fé e cumprir eventuais exigências processuais específicas estabelecidas pela lei. Então é isso. E dando continuidade ao nosso trabalho, eu fiquei responsável por falar sobre a legitimidade passiva ou legitimação passiva, que ambas são as mesmas coisas. No artigo 6º da Lei 4.717, do ano de 1965, que fala: a ação será proposta por qualquer pessoa física ou jurídica, empresas pública ou privada ou qualquer outra entidade. Legitimidade passiva ou legitimação passiva nada mais é quando uma pessoa ela está sendo
Ela está respondendo um processo onde essa mesma pessoa ela vai ter que juntar provas, vai ter que argumentar e tentar, por fim, provar sua inocência. Quem faz todo esse processo é os órgãos competentes, que seria a parte jurídica. De acordo com o CPC, o que é CPC? O CPC é Código de Processo Civil. Ele fala tudo a respeito sobre a legitimidade passiva, a ação popular, certo? Em outras palavras mais simples, é uma pessoa que ela está respondendo um processo e ela vai juntar todos os argumentos e recursos legais perante a lei para provar sua inocência, onde cabe a parte e os órgãos competentes fazer todo esse processo e vir dar o parecer. Olá, boa noite, me chamo Vitor e eu vim falar sobre as diferenças entre ação popular e ação penal. As grandes diferenças entre ação popular já é para defender um patrimônio ou algo relacionado a bens materiais. Uma relação bem forte entre a ação popular é o patrimônio, em questões do patrimônio público ou patrimônio cultural, que seja relacionado a um objeto ou um bem material. A ação penal é um instrumento fundamental no processo penal, com o objetivo de aplicar o direito penal em casos concretos, que permite os estados punir aqueles que cometam crimes. A sua titularidade promovida direto pelo Ministério Público ou pela Constituição Federal. Bom, agora eu vou falar sobre sentença e coisa julgada. A decisão terá força de sentença definitiva válida para todos. Uma exceção a esta regra ocorre quando a falta de prova resulta na improcedência. Nesse caso, a ação pode ser reapresentada com a mesma base, desde que novas provas sejam mencionadas. A ação popular pode ser renovada tanto pelo autor original quanto por outro cidadão. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a competência, certo? A competência para tramitar e julgar processos de ação popular será determinada pela origem do ato a ser anulado, aplicando as normais normas constitucionais e legais da competência, ou seja, qual a jurisdição que vai julgar se é procedente ou improcedente. Pode ser qualquer agente administrativo, qualquer autoridade, pode ser mesmo até o presidente da República. A ação popular, ela sempre vai ser julgada em juiz de primeira instância, né? Em tribunais de primeira instância. Então, caso o réu seja condenado, isso não quer dizer que o réu irá ser preso, porque afinal a ação popular ela não tem viés penal. Então, assim, o juiz ele irá invalidar, né? Um exemplo, caso algum prefeito queira demolir um local tombado, esse prefeito, né? Ele não vai ser preso, ele vai ser impedido, né? De demolir caso haja ação popular, e ele poderá pagar uma indenização caso cause algum dano a esse patrimônio. Então, assim, só recapitulando mesmo, só resumindo bastante o que foi apresentado. O que é uma ação popular? A ação popular ela é um remédio constitucional que visa garantir direitos fundamentais, né? A ação popular, ela pode ser preventiva e ela pode ser corretiva. Então, quem pode entrar com uma ação popular? Não é qualquer pessoa, certo? Precisa ser um cidadão com tudo legalizado. Tem que estar com seus direitos, com suas obrigações eleitorais quitadas, tudo ok. Tem que ser brasileiros natos ou estrangeiros naturalizados, maiores de 18 anos. Caso uma pessoa menor de idade queira entrar com uma ação popular, precisa ter um responsável, certo? E pessoas jurídicas não podem entrar com uma ação popular. Resumindo bem, seria isso, né, o nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado.